Vamos iniciar um estudo de alemão estudando frases, algumas frases, estudando vocabulário, pronúncia e gramática, né? Os 3 pontos principais que vão nos dar uma base para o conhecimento do alemão, né? Das bases, a base do conhecimento da língua alemã, tá? Então, nesta lição 1, Lektion 1, né? Vamos estudar essa frase aqui. E daí a gente vai decompor ela, vai estudar cada uma dessas palavras do ponto de vista de vocabulário, tá? Formação, pronúncia dessas palavras e a gramática também, né? Como é que é formada, de que forma é formada essa frase. Veja que nós temos aqui ist das der Zug nach Berlin. Aqui eu escrevi a pronúncia, tá? Ist das der Zug nach Berlin, tá? Aqui, este o trem para Berlim, tá? Essa aí é a tradução. Agora vamos ver o seguinte, essa frase é uma frase interrogativa, tá? Então vamos ver como é que se forma, qual é a ordem da oração, né? De um modo geral, em alemão. Na frase afirmativa, como em geral, né? O verbo fica entre o sujeito, aqui está o verbo, entre o sujeito e o objeto, né? Então o verbo fica aqui, né? Bist, verbo. Aqui nós temos o sujeito e o objeto. Heute hier, né? Então, du bist heute hier. Então, como em português, nós temos o sujeito, pronome sujeito, depois o verbo e depois o complemento, né? Então, você está aqui, du bist heute hier. Para formular perguntas, que é o nosso caso aqui, né? Ist das der Zug nach Berlin? É uma pergunta, né? Para formar perguntas, puxa-se o verbo para o começo da frase, que bist, tá? Para o começo da frase. Então, está você aqui hoje? E a gente diz, você está aqui, né? Em português bota interrogação, né? Só pela entonação, né? O português aceita isso, né? Não, no alemão não. Tem que colocar o verbo no começo da frase. Bist du heute hier? Bist du heute hier? Ou seja, você está aqui? Outra coisa, é possível, tá? Puxar algum elemento para a frente do verbo para dar destaque a ele. Quando isso é feito, esse complemento é o sujeito, esse complemento e o sujeito trocam de lugar. Um fenômeno semelhante acontece em português, mas em português o sujeito não muda de lugar, tá? Então, heute bist du hier, heute bist du hier, hoje você está aqui, né? Então, quando nós puxamos né, esse elemento para frente do verbo para dar um destaque a ele, né? Ou seja, hoje, nós queremos dar o destaque para a palavrinha hoje. Quando há um pronome interrogativo como wer, quem, wo, onde, ou warum, por quê, forma-se a interrogativa normalmente com esse pronome na frente do verbo, né? Com esse pronome, né? Com esse pronome na frente do verbo aqui, tá? Então, wer ist heute hier, né? Então, essa regra também se aplica a expressões interrogativas como wie spät, quão tarde e wie viel, quanto, né? Então, wer ist heute hier? Quem está aqui?
tá? Aqui é uma pergunta. Então, quando há um pronome interrogativo, como veia, né? Forma-se a interrogativa normalmente, apenas se colocando esse pronome na frente, né? Então nós tínhamos aqui bist du, né? Bist du heute hier, e aqui nós colocamos o veia, né? Na frente do verbo, aqui ist, tá? Então, esse pronome fica na frente do verbo, tá? Veia, tá? Bom, então já sabemos, temos uma breve noção, né, sobre a estrutura, a ordem da oração. Então, vamos ver agora o ist, né? Ist é. O ist é a terceira pessoa do singular do verbo sein, que significa ser, estar. Aqui eu vou fazer aqui então a conjugação desse verbo, que é um verbo irregular, tá? Verbo ser e estar, né? Que é sempre são os verbos ser e estar em qualquer língua, é o mais importante, né? Então aqui vamos conjugar aqui, né? Eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles ou elas, tá? Então, ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, man ist, wir sind, ihr seid, sie sind, tá? Então é a conjugação do verbo ser e estar. Eu sou ou eu estou, eu sou, tu és, ele é, nós somos, tá? Etc, tá? Então, está aqui a conjugação então desse verbo seid. E aqui, ó, sie ist, né? Então, está aqui, como aqui é a terceira pessoa, nós estamos se referindo ao trem, né? Então é ist, né? Terceira pessoa, Zug. Então, sie ist. Das. Aqui nós temos aqui o das. Este, né? Este. Das é um pronome demonstrativo. Isto, isso ou aquilo, né? Ou um artigo definido. O a para os substantivos de gênero neutro. Por exemplo, das Auto. Tá? Nós vamos estudar agora o artigo definido, né? Que aparece der, né? Ali naquela frase, na nossa frase inicial. Der Zug, ou seja, o trem. Né? O está definindo o trem, né? É um artigo definido. Vamos ver aqui, recapitulando agora, vamos recapitular um pouco do artigo definido, né? Quem acompanha o nosso canal e as nossas dicas e aulas de alemão já conhece, né? Os artigos definidos. Numa das aulas a gente já passou esse conteúdo, mas vamos estudar novamente. Então, em alemão existem 3 gêneros, o masculino, o feminino e o neutro. No singular existem 3 artigos, der, die e das. É o nosso caso aqui, né? Então, para o das, para os substantivos do gênero neutro, né? O ou a. E die para os substantivos do gênero feminino, a e der para os substantivos do gênero masculino, tá? Então, der o, die a, das o a. Temos que guardar essa regra aqui, tá? E no plural, nós usamos die, os, as, para os 3 gêneros. Quando é plural, simplesmente usamos die, tá? Que vai ser o ou as. Die Männer, os homens, die Frauen, as mulheres, die Kinder,
as crianças, né? Então, os, as, de, tá? Então, vamos agora... Outra coisa, não existe correspondência entre o idioma português e o idioma alemão para se determinar o gênero de um substantivo, tá? Por exemplo, o substantivo lua, em português é feminino, né? A lua, mas em alemão pertence ao gênero masculino. Der, Diamond, Diamond, aqui, né? Aqui, ó, der, aqui, Diamond, ou lua, né? Mas aí a gente traduz para a lua. E aqui o substantivo o sol, que em português é masculino, né? O, né? Em alemão é feminino. Die Sonne, die Sonne, die Sonne, a sol, né? Não, traduzimos para o sol, né? Die, ó. Die aprendemos que é a, né? Mas então não é, die Sonne, tradução literal, a sol, mas a tradução vai ser o sol, né? Porque o sol é masculino. Por esse motivo é necessário aprender cada substantivo com o seu respectivo artigo definido, tá? Então, sempre que a gente aprender os substantivos, tá? Por exemplo, aqui esses substantivos, a gente vai ter que sempre aprender eles com o artigo definido, vai aparecer na frente, tá? Para evitar esse problema. Então vamos fazer um pequeno resuminho aqui do nosso estudo aqui dos artigos definidos. Gênero, masculino, feminino, neutro. Artigo, masculino, der, feminino, die, neutro, das. Outra palavra, lá no nosso texto inicial, Zug. Vamos estudar agora essa palavrinha aqui, Zug. 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 Vamos lá. Observe que, sendo um substantivo, né? Note que Zug, sendo um substantivo, como todos os substantivos alemães, devem ser grafados com letra inicial maiúscula. Tá? Então, sempre que a gente encontrar num texto, por exemplo, nesse aqui, né? A gente vai lá, pá, tem uma letra maiúscula. Então, a gente já sabe que é um substantivo, né? E aqui, sempre na frente do substantivo, vai ter o artigo, né? Vamos voltar lá ao Zug. Significa Zug, significa trem no Brasil e comboio em Portugal. Pronuncia-se Zug, Zug, tá? Ou seja, de um modo geral, o Z é pronunciado como TS, né? De tse, tse, tá? Por exemplo, aqui nós temos o exemplo Zeigen, Zeigen, né? Zeigen, Zeigen, Zeigen. Tá? O Z aqui, então, ele tem o som de TS, Zeigen, né? E, né? A gente sabe que soa I e o G sempre dá um G, com o G do lado aqui, né? Só uma pequena recapitulação em termos de pronúncia. Vamos à nossa próxima palavrinha do nosso texto aqui, né? Da nossa frasezinha. Ist das der Zug nach Berlin? Nach. Nach. Pronuncia-se nach. Veja como são pronunciadas as palavras com CH. Vamos recapitular aqui como é que são pronunciadas as palavras com CH. Né? Nós temos um CH aqui, né? Nach. Pode ser pronunciado como RR de carro, quando o CH aparecer no meio da palavra. Tá? Antes de A, né? Ele está no meio, e aqui antes vai ter um A, um U, um AU, um O. Tá? Então, aí vai dar Machen, de carro, né? Vai ser um R de carro. Quando for no final,
também vai soar como um R de carro, mas antes vai ter a palavrinha a aqui, a, u, ao ou o, tá? Então aqui tem o a, então dar, dar. Pode soar também ainda como X no final, quando o CH estiver no final, o X de xará, né? CH ou de show. Né? Antes de consoantes, aqui tem uma consoante, o da letra E, I, ao, A, O e U com trema ali, né? Todos eles. Então, milch, milch, né? SH de show, né? Milch. E ainda pode ter um som de X de xará de show no começo seguido de E ou I, né? Então aqui seguido de E. Então vai ter um som de chemi, chemi. E pode ainda soar como K, de casa, no início, não seguido de E ou I, e por vezes após A, né? Aqui após A. Então, vax, vax. Vamos ver agora algumas traduções para nar. Nar, no sentido de tempo, zeitlich, né? Sentido de tempo, né? Então significa depois de e após. Sie kam nach 10 Minuten. Ela chegou após 10 minutos, né? Então, significando depois ou após, tá? Aqui, Uhrzeit, significando hora, né? Nach, significando hora. E, aqui nós temos 10 Minuten nach 2. 2 e 10 minutos, né? Então nós estamos dizendo aqui 10 Minuten 2, né? 2 e 10, né? Minutos. Nach ainda pode significar direção, sentido. Richtung, Richtung, né? Direção ou sentido. Indica para, né? Von links nach rechts, ou seja, da esquerda para a direita. Nach ainda pode significar conformidade, gemäß, gemäß, conformidade, conforme, né? Nach Acht des Hause, que significa a moda da casa. Então, estudamos esta frase, né? E estudamos também alguns aspectos de vocabulário, pronúncia e gramática, tá? Então, ist das der Zug nach Berlin? É este o trem para Berlim? Então, até a próxima aula.